Like a Hellcat. Galera, esse é o item 4 do edital do concurso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, referente ao tema português, a disciplina português. Tá assim no edital. Estrutura fonética, letra, fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, acentuação tônica e gráfica. E também tem uma parte que trata da ortografia, da acentuação gráfica tá aqui, né? Da ortoépia, que é a escrita correta das palavras, e da ortografia. Ortoépia, pronúncia correta das palavras, ortografia, escrita correta das palavras. Aí essas duas partes não estão nessa aula aqui, eu vou fazer separado. Mas o item 4 que tá faltando é só ortoépia e ortografia, que não tá nessa aula aqui. Bom, para vocês entenderem o que é fonética, o que é fonema, tem que diferenciar, né, a letra do fonema. Uma palavra pode ter 4 letras e pode ter mais de 4 fonemas. Não necessariamente ela vai ter a mesma quantidade de letras, a mesma quantidade de fonemas. Aqui eu dei um exemplo, a palavra casa. A palavra casa, ela tem 4 letras e a letra S, ela tem o som de Z. Esse é o fonema S, ele pode ser representado por várias letras ou encontro de letras. Aí eu dei um exemplo aqui. Por exemplo, a letra C, usada antes de E e de I, ela tem o som de S. Certo, paciência, acenar. O C cedilha, que é usado antes de A, de O e de U, caçar, açucena, açougue, salsicha. Aqui o S com o som de S, semântica. Só sobrar, nessa palavra só sobrar, tem o C cedilha também com som de S. Nós temos palavras com 2 S, com um fonema só, né? Para representar esses 2 S, que é o fonema S. É como se tivesse, aqui na palavra passar, por exemplo, tem 6 letras e 5 fonemas. Porque os 2 S, eles representam um fonema só, que é o fonema S. Igualmente na palavra nascer. A palavra nascer tem 6 letras e 5 fonemas. Por quê? Porque o SC representa um fonema só, que é o fonema S. E da mesma forma na palavra nasço, desço, cresça. Na palavra exceção, o XC tem um som de um S. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e 6 fonemas. Então, é isso. Acho que vocês já entenderam qual a diferença da letra, o que é a letra e o que é o fonema. Né? Que não necessariamente a palavra vai ter o mesmo número de letras e a mesma quantidade de fonemas. Por quê? Uma letra pode representar mais de um fonema. Por exemplo, êxtase. Eu escrevo com X. A letra X, ela tem o fonema CS. Então, se cair alguma pergunta na prova, perguntando sobre quantidade de letras e fonemas, vocês vão lembrar que nunca é a mesma quantidade, né? Aliás, pode ocorrer de ser a mesma quantidade de letras, a mesma quantidade de fonemas. Mas a maioria das vezes vai ser diferente. Vai depender muito do fonema que está representando a palavra. Por exemplo, a palavra casa tem a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas. E vogais, o que são vogais? São sons formados sem obstáculos para a saída de ar. As vogais são a base da sílaba, não existe sílaba sem vogal. Nós temos 3 tipos de vogais: vogais abertas, A, E, O, vogais fechadas, tem o E, I, O, U. E as vogais nasais, AN, E, I, O, U. Seguidas de M ou de N. O A junto com o M aqui forma a vogal nasal AN. E na palavra sândalo, por exemplo, formam um fonema só. O A e o N formam o fonema AN.
Em sílaba final, o A grafa-se com tio. Amanhã, Ivan, imã. O NH também é um sinal de nasalização. Aí, na palavra rainha, nós temos aqui 6 letras e 5 fonemas, porque o NH representa um fonema. Igualmente na palavra cânhamo. E as semivogais? O que são semivogais? São fonemas vocálicos, ou seja, são fonemas semelhantes às vogais por terem som de vogal, mas com duração de som menor que a das vogais, e que nessas se apoiam para constituir sílaba. As semivogais são representadas pelas seguintes letras: E, I, O, U, ao lado de uma vogal, né? Então, eu vou ter uma semivogal com o som mais fraco na palavra, junto com a vogal que representa o som mais forte. As semivogais E e I têm o som de I, representadas por Y. E as semivogais O e U têm o som de U, representadas por W. Por exemplo, tem uns exemplos aqui. Boi. No boi, eu tenho a vogal O e a semivogal I. Na palavra pães, eu tenho a vogal A e a semivogal E, representada pela letra Y. Na palavra touro, eu tenho a vogal O e a semivogal U. Ela representa o som mais fraco na palavra. Quando eu falo touro, eu ouço mais forte o som da vogal O. E as consoantes M e N também, elas representam vogais. Por exemplo, na palavra falam, esse M aí é como se eu estivesse falando a semivogal W. Então, uma consoante também pode representar uma semivogal. As consoantes, elas são 21 letras, as consoantes, né? Juntamente com as vogais, eu formo as palavras. A consoante, nós temos 21 letras que são consoantes no nosso alfabeto e 19 fonemas consonantais, ó. B, o K, o S, o D, o F, o G com som de G, J, L. Aí eu citei aqui para vocês os 19 fonemas consonantais, ó, e dei os exemplos também das palavras com estes fonemas consonantais. Encontros vocálicos. Vocálico é o agrupamento de vogais e semivogais. Quando eu tenho numa sílaba uma vogal com som mais forte e uma semivogal com som mais fraco. O hiato, o que é o hiato? É o agrupamento de duas vogais, cada uma em uma sílaba diferente. Então, na palavra Luana, quando eu separo, eu tenho uma vogal sozinha numa sílaba. Então, eu tenho aqui duas vogais, mas quando eu separo, uma fica em sílaba diferente. Esse aqui é o hiato. No ditongo, eu já tenho o agrupamento de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ou seja, não separa. Dei um exemplo aqui da palavra 50. O U é uma semivogal, o L representa o som mais forte. E a letra N aqui, que representa... A letra E é uma vogal nasal, junto com a letra N. Enta, 50. E o U aqui é uma semivogal. Caixa, eu tenho a vogal, que é a letra A, e tenho o I, que é a semivogal, caixa. E o tritongo é quando eu tenho uma vogal entre duas semivogais. Por exemplo, aguei, eu tenho uma vogal E e tem duas semivogais, a semivogal U e a semivogal I. E na palavra saguão, eu tenho a vogal A e a semivogal U e a semivogal O. E aqui eu fiz um esqueminha para vocês diferenciarem hiato, ditongo e tritongo. Encontros consonantais. Eu tenho 3 tipos de encontros consonantais, né? O encontro de consoantes,
O perfeito, né, que é quando eu tenho na mesma sílaba duas consoantes, como por exemplo na palavra Brasil, tem o BR, que são duas consoantes juntas na mesma sílaba. E eu tenho um imperfeito também, que é quando eu tenho o encontro consonantal em sílabas diferentes. Quando eu separo, por exemplo, apto, o P fica numa sílaba e o T fica na outra. É o encontro consonantal imperfeito, chamado também de disjunto. E eu tenho também o encontro consonantal fonético. Por exemplo, na palavra táxi, a letra X, ela representa o fonema KS. E o dígrafo, que é o agrupamento de duas letras com apenas um fonema. Quais são os principais dígrafos consonantais? São duas consoantes que representam um fonema. Por exemplo, na palavra carro, eu tenho duas consoantes, RR, que representam um fonema só, que é o fonema R. Quando eu falo carro, dá a impressão que eu estou falando um R só, que é um som de um fonema. Passo com dois S, fonema S. Então, é isso que é dígrafo consonantal. Agrupamento de duas letras com apenas um fonema. Aí nós temos aqui os exemplos. RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS, LH, NH, CH, QU e GU. Algumas observações. Representam-se os dígrafos por letras maiores que as demais, exatamente para estabelecer a diferença entre uma letra e um dígrafo. QU e GU só serão dígrafos quando estiverem seguidos de E ou I. Por quê? Por exemplo, na palavra queijo, eu tenho QU e tenho o E depois. Dá a impressão que eu estou falando que queijo é escrito com K, né? Queijo. Aí o QU representa um dígrafo, porque tem um fonema só, que é o fonema K. Os dígrafos RR, SS, SC, C cedilha, XC, XS têm suas letras separadas silabicamente. Porém, esses dígrafos aqui, LH, NH, CH, QU, GU, eu não separo. Sempre na sílaba eles vão ficar juntos. Por exemplo, arroz, né? Você viu aqui que separa. Assar, que é o fonema que eu separo. O, que é o dígrafo que eu separo. Nascer, desço. O que é o dígrafo vocálico? É um encontro de uma vogal com M ou N, que formam um som, um fonema. Por exemplo, an com N, em, in, on, A função do M aqui é de indicar que a vogal é nasal. Eles não representam outro som. Por exemplo, na palavra santo, o A e o N, a vogal e a consoante N, representam um som apenas, que é o an, ou seja, um fonema apenas. Então, aqui eu dei o exemplo dos dígrafos consonantais, né? Que são duas consoantes com apenas um som. E os vocálicos também, que é o encontro de uma vogal com M ou N na mesma sílaba. E separação silábica, esse assunto cai pouco. Mas mesmo assim, por via das dúvidas, eu coloquei aqui. Por quê? Porque está no edital. Eu não separo os ditongos e tritongos, que são duas vogais. Os ditongos são duas vogais, encontros de duas vogais. Aliás, encontro de uma vogal e uma semivogal. E o tritongo, uma vogal entre duas semivogais. Aulas, por exemplo, tem aqui um ditongo. Um ditongo decrescente oral. Por quê? Aqui eu tenho a vogal primeiro e depois a semivogal. E no ditongo crescente, eu tenho primeiro a semivogal, na palavra guarda, que é o U, e a palavra A, que é a vogal. Então, no ditongo crescente, eu tenho primeiro a semivogal, depois a vogal. E aqui eu tenho também um tritongo oral, que eu não separo. Vogal E e semivogal I. Eu separo, né, as vogais dos hiatos. Piada,
cair, ciúme, compreender, caatinga. E eu não separo os dígrafos CH, LH, NH, QU e GU. Aí eu dei uns exemplos aqui. Quais os dígrafos que eu separo? RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. Também tem uns exemplos aí. A consoante inicial não seguida de vogal, ela permanece na sílaba que a segue. Por exemplo, na palavra quindose, zeta, gnoma, mnemônico, pneumático. A mnemônico e pneumático a gente tem que separar aí. Tinha um espacinho aí tá junto, mas mnemônico é uma palavra, pneumático é outra. Então, eu chamo de consoante muda, né? Ela não é seguida de vogal. Então, ela fica junto, ela permanece na sílaba que a segue. Por quê? Porque ela não é seguida de vogal. No interior do vocábulo, sempre se conserva na sílaba que precede a consoante não seguida de vogal. Né? Aqui, por exemplo, no interior do vocábulo, abdicar, acne, ela não é seguida de vogal, então ela sempre se conserva na sílaba que a precede. Então, os exemplos aqui. O S forma sílaba com prefixo antecedente que precede consoantes. O S não faz parte do prefixo. Abstrair, adscrever, inscrição, inspetor, instruir. Tudo separadinho. Prefixos terminados em consoantes, ligados a palavras iniciadas por consoante, cada uma fica em sílabas diferentes. Bis, neto, cis, platino são todos prefixos que terminam com consoante. Desligar, distração. Ligados a palavras iniciadas por vogal, a consoante do prefixo se liga à vogal da palavra. Por exemplo, bisavô, eu tenho aqui. Cisandino. E tem os exemplos aqui. O que são as monossílabas? São aquelas palavras que apresentam apenas uma vogal na sílaba. Né? Tem uma sílaba só e apenas uma vogal na sílaba. As dissílabas, dissilábicas, elas apresentam duas vogais e duas sílabas. E as trissilábicas, 3 vogais e 3 sílabas. As polissilábicas apresentam 4 ou mais vogais ou mais sílabas. Por exemplo, mnemônico, paralelepípedo, tem mais de 4 sílabas. O timbre é aberto e fechado das vogais. Quando a gente abre mais os lábios para pronunciar, nós temos as vogais abertas. A, E, O. Né? E também temos as vogais fechadas. Por exemplo, na palavra pera, tem E. Vogais orais e nasais. Na palavra casa, perto, pelo, corpo, nu, eu tenho as vogais orais. A vogal nasal, ela tem parte do som produzido pela cavidade bucal e pela cavidade nasal. Nós sempre marcamos tal som com o aporte das letras M ou N, em seguida esta vogal. Por exemplo, lâmpada, sândalo, tem vogais nasais. Quando a vogal estiver em sílaba final, agrafa-se com tio, tá, gente? Amanhã, Ivan, imã. O NH também é um sinal de nasalização. Rainha, cânhamo. Na palavra maçã, a gente pode perceber que eu tenho uma vogal oral, ma, e tenho uma vogal nasal, san. Então, esse exemplo é muito bom. Na palavra tampa também, ó, tampa. No an, tem uma vogal nasal, e no pá, eu tenho uma vogal oral. Acentuação tônica. A sílaba mais
que eu pronuncio mais forte numa palavra. Quando eu tenho uma palavra aqui, a sílaba tônica é a última, ou seja, a sílaba mais forte, quando a palavra ruim, café, giló, eu chamo de oxítona. Quando a tonicidade recai na penúltima sílaba, eu tenho uma paroxítona, igual na palavra dólar, planeta. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, aí eu tenho uma proparoxítona. As regras de acentuação, elas são muito elas por exclusão. Eu tenho umas proparoxítonas, né? Que são aquelas palavras que têm a sílaba tônica, é a antepenúltima. Todas elas são acentuadas. Não existe proparoxítono que não é acentuada. Tem os monossílabos tônicos, né? Eu acentuo os monossílabos tônicos que terminam em A, E, O, seguido ou não de S. Eu dei uns exemplos aqui. Também acentuo os monossílabos tônicos com ditongos abertos, oi, el, ei. E eu dei uns exemplos aqui. E é isso. A regra do monossílabo tônico é essa. Terminados em A, E, O, seguido ou não de S. E com ditongos abertos, oi, el, ei. As oxítonas, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. Aí no A, acentuo em, vocês consertam aí, no lugar do X, a letra A. Então, a regra das oxítonas é básica também. A, E, O, em, ens. E também as oxítonas terminadas em oi, el, ei. Né? E, como restante, tirando essas terminações que eu já citei para vocês, que são terminações das monossílabas e das oxítonas e das proparoxítonas, eu tenho das paroxítonas como exceção. Seguem as terminações, ó. I, is, palavras terminadas em us, uns. As paroxítonas que recebem acento são essas. L, N, R, X e PS. Eu dei uns exemplos aí. Ans, ons. Paroxítonas terminadas em on, ons. Paroxítonas terminadas em ditongo oral, de timbre fechado. Crescente ou também decrescente, seguida não de S. Por exemplo, água, ardo, pônei, vôlei, cárias. Como exceção. Já que é uma exceção, é por isso que nós não acentuamos as oxítonas caqui e jabutis. Por quê? Elas nunca têm a mesma regra, sempre é regra diferente. Se eu acentuo as paroxítonas terminadas em I, então eu não vou acentuar as oxítonas terminadas em I. Né? São regras diferentes. E as vogais I e U do hiato, né? Elas também recebem acento. Desde que elas sejam a segunda vogal do hiato, desde que elas sejam tônicas, desde que elas estejam sozinhas ou com S na mesma sílaba, e desde que elas não sofram nasalizações e nem sejam dobradas. O que é dobradas? Eu ter a mesma vogal repetida 2 vezes, né? Por isso que eu acentuo o hiato I na palavra saída. Por quê? Porque ela é a segunda vogal do hiato. I é tônico, ele está sozinho na sílaba. Ele não sofreu nasalização e não está dobrada. Eu tenho um I só. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Aqui eu tenho, por exemplo, o exemplo de palavras com a vogal dobrada, igual xiita. Por isso que eu não acentuei, ó. Rainha é porque ela não tá sozinha na sílaba seguida de S, ela tá seguida de N, por isso eu não acentuo. Sucuba, eu tenho uma vogal repetida. E raiz, eu não tenho uma vogal sozinha seguida de S, eu tenho uma vogal seguida de Z, por isso eu não acentuo. Então, não seguiu esses critérios aqui, das letras A, B, C, D, E, que eu falei para vocês. As vogais I e U após ditongo nas palavras oxítonas, elas recebem acento, ó. Pi, au, I. Eu tenho o ditongo au e eu tenho a vogal I e U separada sozinha numa sílaba. É pi, au, I. Eu tenho uma palavra oxítona aqui e antes dela eu tenho um ditongo. Agora, se a palavra for paroxítona e o hiato vier depois de ditongo decrescente, aí não há acento.
Por exemplo, feiura. Eu tenho uma palavra paroxítona. Aqui eu tenho um hiato que vem depois de um ditongo decrescente. Neste caso, não vou acentuar o hiato. Por quê? Porque ele vem depois de ditongo decrescente. Agora, se ele vier depois de ditongo crescente, aí acentuo. Por exemplo, guaíra. Depois de ditongo crescente. Aí eu vou acentuar. Guaíra e Guaíba. Guardem isso. O acento diferencial ele é utilizado para diferenciar palavras de grafia semelhante. Eu tenho o pode do presente do indicativo, pode, e eu tenho pode do pretérito perfeito do indicativo. Eu utilizo o acento para diferenciar. Também eu utilizo o acento para distinguir o verbo por da preposição por. E para distinguir as pessoas também, para marcar o plural do verbo ter. Ele tem sem acento e eles têm com acento. Ele vem e eles vêm. Acento diferencial também. Eu também utilizo o acento circunflexo, para separar, para distinguir forma de bolo com forma, que é equivalente a formato, a forma física. E também relativa à conjugação do verbo formar. Ele forma, por exemplo. Eu vou ter acento aqui só na palavra forma de bolo. É um substantivo aqui. Nós também acentuamos os verbos oxítonos terminados em a e o, quando eles são seguidos dos pronomes oblíquos átonos lolá, loslás. Só o a e o, tá, gente? Cantá-la, bebê-la, compô-la. Eu tenho aqui o verbo oxítono, em que a última sílaba é a mais forte, seguida de lolá, loslás. Aqui eu fiz um resuminho para vocês com as regras básicas, Paroxítonos e monossílabos tônicos. Com esse mapa mental aqui, você não vai esquecer. E as regras gerais, que são dos hiatos, dos acentos diferenciais. E aqui um resuminho do novo acordo ortográfico, que foi aprovado. E a regra que está vigente, a nova regra do acordo ortográfico. Tá falando sobre o trema, O trema foi eliminado de palavras portuguesas e aportuguesas em nomes estrangeiros e seus derivados. E também as regras de acentuação, Depois do novo acordo ortográfico. Por exemplo, não se acentua os ditongos abertos e e oi nas palavras paroxítonas. Mas e se for oxítono? Aí eu acentuo. E se for monossílabo? Aí eu acentuo. Mas se for a penúltima sílaba, o e e o oi, eu não acentuo. Aí tem aqui o que eu acabei de falar para vocês, as exceções. Eu só não vou acentuar quando eles pertencerem a paroxítonas. E aí, eu não vou acentuar também as paroxítonas que são homógrafas. Para verbo e para preposição. Pela substantivo e verbo, diferenciando de pela substantivo e verbo. Pelo substantivo e pelo preposição. Pera de pera. Polo de polo. Eu só vou usar o acento diferencial naqueles exemplos que eu falei lá. Forma e forma, por e por, naqueles exemplos que eu citei. Pode e pode, igual tá aqui embaixo, aqui, ó. E aqui, não se acentua o tônico nas formas verbais risotônicas. Quando precedido de G ou Q, seguido de E ou I. Aqui eu tenho argue, eu tenho aqui o U tônico. É só você lembrar dessas palavras e lembrar que elas não têm acento. Argue, apazigue, averigue, enxague, oblique. E não se acentua o I e o tônico das palavras paroxítonas quando precedidas de ditongo. Isso aqui nós já falamos, Eu tenho aqui um ditongo, by, I. E depois eu tenho o I e o tônico. Tenho uma paroxítona, Quando
o I e o U tônicos das paroxítonas vier precedida de ditongo, não será acentuados. As palavras proparoxítonas, elas são também conhecidas como esdrúxulas. O que quer dizer? Elas podem ser também algumas paroxítonas, como história, paroxítona terminada em ditongo, elas podem ser proparoxítonas também, né? É chamada de proparoxítonas eventuais. Mas isso aqui vai ser mais exceção, né? Vai ser raro cobrar isso na prova de vocês, porque na maioria das vezes essas palavras vão ser consideradas paroxítonas. Por exemplo, eles entendem, alguns gramáticos, que na palavra história eu não tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Eles entendem que eu posso separar ela assim, ó, história. Aí eu fiquei aqui com a antepenúltima sílaba mais forte. Mas a maioria dos examinadores costuma considerar como paroxítona terminada em ditongo essas palavras aqui. Então, isso vai ser um pouco raro, né? Esta é apenas uma possibilidade, né? Então, não posso deixar de falar para vocês. São proparoxítonas aparentes, ou seja, falsas proparoxítonas. Elas podem ser consideradas como paroxítona terminada em ditongo ou como proparoxítonas aparentes. Bom, então é isso, gente. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar este arquivo disponível para vocês.